Olá, queridos irmãos e amigos. Vamos colocar os pingos nos is? Meus queridos irmãos e amigos, eu sempre digo em meus estudos que a língua grega tem algumas particularidades interessantes, tem algumas curiosidades interessantes. E como todo o Novo Testamento foi escrito em grego, é muito importante que tenhamos algum conhecimento dessa língua para não fazermos confusão. Porque muitos cristãos fazem confusão porque não têm nenhum conhecimento da língua grega. Então se deixam levar aleatoriamente, como folha seca soprada pelo vento, pela falácia, pela conversa fiada de muitos pastores que não ensinam conforme a palavra de Deus, que é a nossa única e todo suficiente regra de fé, vida e conduta. Meus queridos irmãos e amigos, de acordo com a língua grega, telos, permitam-me repetir mais uma vez, telos, significa finalidade, objetivo, propósito, alvo, destino, fim, no sentido de finalidade, de objetivo, de propósito. Mas também significa conclusão, término, fim, no sentido que acabou. Aqui está essa palavra grega, telos, tau, epsilon, lambda, ômicron e sigma, telos. É por isso, meus queridos irmãos e amigos, que muitos cristãos não entendem ou interpretam erradamente quando leem o versículo que está lá na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo 4. Qual é este versículo? O fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Então eles dizem que este versículo está dizendo que com a vinda de Jesus o Cristo, a lei moral dos 10 mandamentos deixou de existir. Eles estão dizendo que a lei foi abolida por Jesus o Cristo. O fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Mas aqueles que dizem isso estão redondamente enganados. Aqueles que interpretam dessa maneira estão totalmente equivocados. E nós vamos mostrar por quê. O apóstolo Paulo pegou uma cadeira e começou a escrever uma carta para os irmãos que estavam em Roma. No capítulo 3, versículo 31, escreveu: anulamos, pois, a lei pela fé, pela graça. Aí ele mesmo responde: de maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei. Estabelecer significa colocar em vigor, instituir. Aí continua escrevendo, e um pouco mais adiante, no capítulo 10, versículo 4, diz que Jesus, o Cristo, aboliu, acabou com a lei moral dos 10 mandamentos.
Será que o apóstolo Paulo não sabia o que estava escrevendo? Será que o apóstolo Paulo não sabia o que estava dizendo? Será que era um sem noção? Não, ele sabia o que estava escrevendo, ele sabia o que estava dizendo, era muito inteligente. A grande verdade é, meus queridos irmãos e amigos, que nós devemos interpretar este versículo da seguinte maneira: a finalidade da lei, o objetivo da lei, o propósito da lei, o fim da lei, no sentido de propósito, de objetivo, é Jesus Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. O apóstolo Paulo sabia, tinha conhecimento do que Jesus, o Cristo, disse lá no Evangelho segundo, tinha conhecimento do que Jesus Cristo disse, e está registrado lá no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículo 17. Não cuideis que vim anular a lei e os profetas. Não cuideis que vim abolir a lei e os profetas, quer dizer, a lei moral dos mandamentos e as escrituras do Antigo Testamento. Não cuideis que vim fazer isso, não vim, eu vim cumprir. E acrescentou Jesus o Cristo: na verdade vos digo, que nem um iud, nem um cotes será tirado da lei, até que tudo seja cumprido. Aristóteles, que era um grego, muito antes de Jesus o Cristo, no seu tratado que tem como nome Ética a Nicômaco, usou a palavra telos no sentido de finalidade, objetivo, fim. Ele usou fim no sentido de finalidade, objetivo, propósito. Meus queridos irmãos e amigos, a lei que foi abolida, a lei que deixou de existir com a morte expiatória de Jesus, ou Cristo na cruz, é a lei cerimonial. A lei em forma de ordenanças. Existia a lei moral dos 10 mandamentos, a lei cerimonial, a lei da saúde. A lei que deixou de existir com a morte expiatória de Jesus Cristo na cruz foi a lei cerimonial e consistia em ordenanças. E o apóstolo Paulo fala sobre isso na carta aos Colossenses, capítulo 2, versículo 14. A lei que foi cravada na cruz. Leiam, por gentileza. Então, meus queridos irmãos amigos, está tudo muito claro. Não sei por que interpretam erradamente. Vamos colocar os pingos nos is. Que Deus Todo-Poderoso abençoe grandemente os irmãos e amigos. Fiquem com Deus.